Já pensaram nisto? E se a educação, a ferramenta que supostamente deve libertar mentes, estivesse na verdade a acorrentar um continente inteiro? É precisamente esta a poderosa análise do professor P.L. Lumumba sobre o que ele chama a educação deficiente de África. Vamos mergulhar nisto e perceber como o que é ensinado nas escolas pode estar a moldar, sem que se dê por isso, um futuro de dependência. Esta frase é uau! É do músico nigeriano Fela Kuti e resume tudo na perfeição. Professor, não me ensine disparates. Isto não é só uma letra de uma canção, é um grito de revolta. É um apelo para questionarmos o que está a ser ensinado e, mais importante ainda, porquê. É exatamente este o sentimento que o professor Lumumba explora quando analisa o legado educativo de África. Ok, então para percebermos o que se passa hoje, temos mesmo de olhar para trás. Temos que ir à raiz do problema. E essa raiz, bem, é o sistema educativo colonial. Um sistema que, vamos ser claros, não foi desenhado para elevar as pessoas, mas sim para as controlar. E não pensem que isto era subtil. A intenção era completamente explícita. Pegamos em exemplos como a escola Ashimota, no Ghana. Ninguém a criou para descobrir o próximo gênio ganês. Não. O objetivo era muito claro: treinar funcionários, administradores, que servissem o império. O que se queriam eram pessoas obedientes que seguissem as regras, não pensadores independentes, não mentes soberanas. O que valia era a conformidade. A criatividade não interessava para nada. E é daqui que nasce o conceito-chave de tudo isto: a educação deficiente. O professor Lumumba, ao citar o educador Carter G. Woodson, usa uma imagem muito poderosa. É uma educação que nos ensina a procurar sempre a porta dos fundos, mesmo quando a porta da frente está escancarada. Pensem no que isto significa. Cria uma mentalidade de inferioridade tão, mas tão profunda que se torna quase um reflexo, algo instintivo. No fundo, o que está em jogo é isto. A verdadeira batalha, a mais importante de todas, acontece na mente. Há uma citação de Martin Luther King Jr. que o professor Lumumba usa e que diz tudo. Se a mente não consegue imaginar, então não podemos realizar o nosso potencial. É tão simples quanto isto. Se a mente não for livre, todo o progresso que se possa pensar é na verdade uma miragem. Muito bem. Então, como é que este legado se vê no dia-a-dia? Bem, preparem-se porque vamos entrar no mundo dos paradoxos da África moderna. São situações tão absurdas que parece que a lógica foi completamente virada do avesso. Vamos começar com um que é de bradar aos céus. O paradoxo da agricultura. Pensem nisto. Um continente com terras férteis que não acabam, com universidades a formar especialistas em agricultura todos os anos e depois, o que acontece? Importa-se frango do Brasil. Frango! Isto mostra um fosso gigante entre a teoria da sala de aula e a prática no terreno. A pergunta que fica é como é que isto é sequer possível? E o padrão repete-se. Passemos à engenharia. Mais uma vez, temos universidades cheias de professores de engenharia a formar engenheiros todos os semestres. Mas, quando é preciso construir algo grande e importante, como uma autoestrada, quem é que faz a obra? Empresas estrangeiras, muitas delas chinesas. A questão que se levanta é: que tipo de engenharia se está a ensinar que não serve para construir as próprias estradas? Mas talvez o paradoxo mais revelador de todos seja o da medicina. O continente forma médicos de excelência, tão bons que muitos acabam a trabalhar nos melhores hospitais do mundo. E, no entanto, quando um líder político, alguém da elite, fica doente, para onde é que vai? Apanha um avião para o Dubai, para a Alemanha, para qualquer lado menos para um hospital local. O que é que isto nos diz? É uma falta de fé gritante nos sistemas que eles próprios governam. Há uma citação do académico Ali Mazrui que resume tudo isto de forma brutalmente honesta. Estamos no negócio de consumir o que não produzimos e produzir o que não consumimos. É exatamente isto. A África vende o cacau em grão e compra o chocolate já feito. Vende o petróleo cru e compra a gasolina refinada. É um ciclo vicioso que não é só económico. É, no fundo, um ciclo de dependência intelectual. Ok, perante este cenário, a pergunta é: como é que se quebra este ciclo? A resposta, segundo esta linha de pensamento, não está em mais betão ou mais estradas. Está numa revolução que tende a acontecer por dentro. A descolonização da mente. E este caminho para a libertação mental pode ser visto em alguns passos bastante claros. Primeiro, e talvez o mais difícil, é admitir que o problema existe. Depois, é preciso uma reforma a sério nos currículos das escolas. A seguir, é fundamental começar a valorizar o conhecimento local, o conhecimento que já lá está. E, por fim, o passo mais importante: mudar a mentalidade coletiva. Vamos a um exemplo prático para isto não parecer tão abstrato. Olhemos para os tribunais em muitos países africanos. O que é que vemos? Juízes a usar perucas, tal como na Grã-Bretanha colonial. Uma mente descolonizada iria perguntar: esperem lá, por que é que estamos a resolver uma disputa de terras no Ghana com base numa lei inglesa do século XIII? Não faria mais sentido usar a sabedoria e os sistemas legais que já existem aqui?
E depois temos a questão da língua, que é absolutamente central nisto tudo. Pensem nos países que mais inovam. Coreia do Sul, Japão, Suécia. Eles ensinam, pensam e criam nas suas próprias línguas. Agora, o contraste com a África. Em muitos sítios, não saber falar a língua local é quase um motivo de orgulho, um sinal de honra. E a ironia disto tudo é que, enquanto estas línguas são desvalorizadas em casa, universidades lá fora estão a ganhar milhões a ensiná-las, como o Yorubá. É incrível. O tesouro que se deita fora em casa é apanhado e valorizado por outros. Ok, já vimos a crítica, mas criticar por criticar não leva a lado nenhum. Por isso, vamos mudar o foco. Vamos imaginar o que seria possível. Como seria uma África com a mente livre, pronta para finalmente atingir o seu imenso potencial? Primeiro, imaginemos uma África que deixa de ser apenas um mercado consumidor e passa a ser um polo de inovação e invenção. Uma África onde a escola não ensina a decorar factos, mas a criar, a inventar, a encontrar soluções africanas para os problemas de África. E para que isto não seja só um sonho vago, vamos a exemplos concretos. Imaginem carros pensados, desenhados e construídos em África, a circular numa estrada que vai de Addis Abeba, na Etiópia, até Banjul, na Gâmbia. Isso seria um símbolo brutal de soberania industrial. E por que não pensar ainda mais alto? A ambição não tem de ter limites. Imaginem uma África a olhar para o céu e a lançar os seus próprios satélites, a partir do seu próprio solo, a ser dona do seu destino digital. E claro, isto traz-nos de volta àquilo que está no solo, em vez de simplesmente exportar o cacau, o ouro, os minerais em estado bruto, a um preço baixo, uma nova África controlaria todo o processo. Processava os seus recursos e vendia ao mundo produtos acabados, com um valor muito, muito maior. É importante perceber que esta visão não é uma fantasia de agora. Tem raízes profundas nas ideias panafricanistas de gigantes como Kwame Nkrumah. O que ele dizia há mais de 60 anos sobre a urgência de transformar a educação, bem, como diz o professor Lumumba, essas ideias são eternas, nunca foram tão relevantes como hoje. E para terminar, ficamos com a pergunta poderosa que o professor Lumumba nos deixa. E isto não é uma questão retórica, é um desafio direto. A transformação de um continente inteiro passa pela transformação das suas pessoas. A questão que fica a pairar é esta: estará a geração de hoje pronta para ser essa nova cidadania, para ter os valores, a paixão e, acima de tudo, a imaginação para construir este futuro?